O programa Câmara em Debate está de volta e hoje com um debate histórico. Desde que começamos essa produção, temos falado da produção diária, né? Até repetitivo aí, mas da produção diária da Câmara de Vereadores. Por outro lado, o assunto que envolve a mineradora, hoje chamada e intitulada Braskem, é muito antigo. Ele começa com a antiga Salgema, a marca Salgema. Chegou aqui na década de 70, se instalou, foi desenvolvendo a sua atividade, mas desde a sua chegada sempre causou polêmica. E o mais importante, a Câmara de Vereadores nunca se omitiu, desde a década de 80, a compreender o que acontecia na atividade da antiga Salgema, hoje Braskem. A desconfiança, o questionamento daquela época, hoje é uma realidade. 5 bairros, estendendo para quase 6, afetados pela mineração. Uma diáspora de quase 60 mil pessoas, que inchou cidades no entorno de Maceió e esvaziou comercial, econômica e, do ponto de vista pessoal, a cidade de Maceió. É por isso que o programa de hoje abre uma grande exceção e traz para o debate sobre essa situação o ex-vereador por Maceió, Edberto de Cianelli. Ele que é uma testemunha da história, porque em 1985 convocou uma comissão especial de inquérito para apurar a atividade da Salgema, o que é que já causava curiosidade ou preocupação naquela época. Marcos, é preciso talvez a gente conhecer, para contextualizar o que... Eu tentei fazer o esforço ao máximo. Para entender, contextualizar o que é que a Câmara daquela época, né, onde ela vivia, o que ela encontrava de dificuldades para discutir certos assuntos, entre eles esse do meio ambiente, dos problemas ambientais. Você imagine que o livro de referência dos alagoanos, sobre o primeiro livro de referência, é de Otávio Brandão, Canais e Lagoas, de 1916. Canais e Lagoas. Canais e Lagoas, de Otávio Brandão, que depois foi um dos fundadores do Partido Comunista lá no Rio de Janeiro. E nesse livro dele, ele escreve claramente as preocupações dele. Quando ele pesquisou, ele andou não sei quantos quilômetros a pé, 600 quilômetros a pé, só para fazer o levantamento dos problemas ambientais de Alagoas, principalmente das lagoas. E ele dizia: faço isso porque tenho interesse na exploração disso para arrancar riquezas. Não havia preocupação ambiental. Quando você chega no final dos anos 20, início dos anos 30, com as primeiras descobertas de petróleo em Riacho Doce, havia toda uma preocupação, uma polêmica discutindo: temos condições de explorar o petróleo? Não temos. Aí Getúlio Vargas vem em 30 e começa a olhar com interesse isso. Havia interesses norte-americanos aqui no Brasil, então começa a haver uma certa disputa. Edson Carvalho, que tinha uma companhia aqui em Alagoas, ele então entra em briga com Getúlio Vargas, dizendo que havia interesses estrangeiros impedindo que ele prospectasse o petróleo lá na área dele. Deu muita confusão isso, deu um processo. Na região do litoral norte? Litoral norte. Então, se você vê a Petrobras, com o surgimento da Petrobras em 53, e até um pouco antes, na década de 40, o governo federal já vinha pesquisando petróleo em Alagoas. Você imagine que ali, ao lado do Gogó da Ema, tinha uma torre. Onde hoje está aquele farol da Ponta Verde, aquela armação de concreto que você vê no pé dele, ali era uma torre de petróleo. Aquela estrutura foi da torre, foi aproveitada. À beira da lagoa, toda a margem da lagoa, Lagoa Mundaú, até Coqueiro Seco, Vergel, Coreia, o que tivesse de praia ali na Ponta Grossa, tinha uma prospecção, uma torre. Se tivesse sido encontrado petróleo na década de 40 e 50 nessas áreas, nós hoje teríamos um monte de torre ali. Não havia reação, não havia consciência ambiental e ecológica. O que movia as pessoas era desenvolvimento, a riqueza que o petróleo vai trazer. Tanto que o Brasil inteiro entra na luta, o petróleo é nosso. Nos anos 50, funda-se a Petrobras vem para cá e encontra petróleo em Jequiá, em Piaçabuçu, no Tabuleiro, principalmente, né, Pilar. E não havia nenhuma preocupação ecológica ambiental. Então, o que movia a cabeça das pessoas era a redenção econômica.
É nesse meio, inclusive foi durante essas prospecções de petróleo, que descobriu-se a salgema. Então eles rejeitaram a exploração da área da lagoa, porque ao invés do petróleo apareceu algo diferente lá. Não, é porque quando eles fazem as prospecções, mesmo quando encontram petróleo, e eles não encontraram, eles analisam a capacidade de produção do poço. Porque é um custo para explorar o petróleo. Entendi. Se então, o custo for superior ao que vai ser retirado, eles lacram e deixam para lá. Foi o que aconteceu com a maioria dos poços aqui na Lagoa. Tinha petróleo, muito pouco, comercialmente não compensava essa exploração. Mas na Lagoa, aí descobriram a salgema. E uma empresa estrangeira conseguiu, em 46 já, uma autorização para explorar a salgema em Alagoas. O governo federal já tinha autorizado. Essa empresa não se constituiu. Ela não conseguiu. Evaldo Luz, na Bahia, que era um empresário, que inclusive dava manutenção nas brocas e nas sondas de exploração da Petrobras, ele viu, ao recuperar uma cabeça de uma broca, a salgema. Pedra de sal, né? A pedra de sal. Ele disse, tem salgema lá. Ele correu para tentar pegar, mas já tinha concessão. A homologação de concessão para uma empresa. Ele esperou até 66, com 20 anos a empresa não explorou, perdeu a concessão. Aí ele deu entrada com a salgema, criou uma empresa, e a partir daí, então, o que já era uma concessão de 46 foi renovada em 66, já para outra pessoa, outra empresa. Qual foi a reação? Nenhuma, porque havia a mesma visão, ninguém calculava catástrofe, coisa que o vale. Somente nos anos 70, quando começou a se tomar conhecimento do problema, e não era um problema de cavernas lá em Bebedouro, nem no Ninguém Pinheiro. pensava nisso. Não, isso não existia nenhuma discussão, a não ser, pode ter havido alguma especulação, mas não do ponto de vista científico, um estudo, dizendo, olha, essa ameaça, isso, eu não tenho registro disso. O problema era a explosão, e não só a explosão, porque a explosão em si da planta industrial, ela atinge uma área não é tão grande. Uma explosão do local onde o salgema era processado, onde a fábrica foi instalada. Porque na hora da explosão vai jogar cloro no ar. E você sabe, né, o cloro no ar, ao contato com a água, ele forma o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico. Isso. Então imagine você respirar. Você vai morrer com ácido lhe queimando por dentro. Essa nuvem de cloro, num dia de vento sul-sudeste, poderia chegar até o Trapiche, ou Pontal. Que era uma área muito densamente povoada. Com um estádio de futebol, hospital, etc. Eu entendo. Então, era essa a preocupação, e a poluição das lagoas, que principalmente a partir de 80, com o PLEC, que era o Projeto de Estudo Ecológico, Lagunar e tal, da Secretaria do Planejamento, tentava já remediar, preparar lagoas para diminuir os prejuízos. Então, toda a nossa preocupação, como vereador, eu me elegi em 82, meu mandato foi de 83 a 88, que a gente teve uma prorrogação de 2 anos em 86, era identificar quais eram os riscos a mais, porque havia a proposta de duplicar a planta de diocloretano. Então, ia dobrar. E isso, agora, se anterior já provocava risco e havia várias explosões, teve gente que morreu, em hospital, queimada, etc. Eu morei no Trapiche a partir de 83. Quando a gente sentiu o cheiro do cloro, ia todo mundo para a rua. Existia isso, de alguma forma? De vez em quando vinha uma nuvem com cheiro de cloro. O cheiro de cloro, você passar atrás da Braskem até hoje, você sente. Hoje, mas não, né, que ela está em produção, ela não está mais tirando do sal daqui. Vem do Chile. Para você ver a lucratividade que a empresa teve. Você tem uma ideia? Em 2004, a Petroquisa, que detinha a salgema, teve um lucro de 8,3 trilhões de cruzeiros. Trilhões de cruzeiros. Em 2005, com a duplicação, chegou a 23 trilhões. Essa planta industrial é uma das mais lucrativas do mundo, porque o sal sai do bebedouro por um tubo. Veja a diferença que agora ele vem de navio do Chile e dá dinheiro. Vindo do navio do Chile, né? Compensa. Tanto, imagine se vindo de uma bomba jogando água numa mina e retirando a salmoura, injetando ela em direção por tubo à Trapiche da Barra para a planta industrial. Então, nós estávamos preocupados com o possível impacto com a duplicação. Então,
Pedimos informação e, como sempre, né, aquela preocupação toda. Quase inacessível. O próprio governador Divaldo Suragi, na época, temia essa duplicação, temia a repercussão, e ele não queria assumir. E Suragi, malandramente, ele disse, não, vamos submeter a avaliação para autorizar a uma comissão. E criou uma comissão enorme, que não deu em nada. Quando ele percebeu que não deu em nada, ele disse, não, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plebiscito junto com as eleições de 85, em novembro. Aí o TRE demorou um mês, 2 meses depois o TRE disse, não tem condições de fazer o plebiscito sobre a duplicação. E aí ia a Salgema esperando. E lá vinha ameaça, né? Jornal do Brasil, olha, se não resolver aí, o Polo vai para a Bahia, vai para Sergipe, vai embora a Salgema também. Havia ameaça, chantagem mesmo, assim, vocês querem dinheiro, tem que obedecer o que a gente quer, tem que fazer o que a gente quer. E Suragi, percebendo que havia reação da população, não assim, reação manifesta, né, em ação, mas havia uma preocupação. O assunto estava posto na sociedade. Estava posto, então ele disse, ele devolve a bola, deixa a sociedade resolver. Esperava ele que, na eleição de 85, ganhasse o candidato dele, que era o Feijão Sampaio, não é isso que derrotou, que o Djalma Falcão foi eleito. Só que quando o Djalma ser eleito, aí a cúpula da Salgema disse, então, esse cara não vai autorizar. Ele já tinha manifestado publicamente na campanha aqui. Aí o Suragi autorizou a duplicação, já em dezembro de 2005. Antes, então, a gente na Câmara, um grupo de vereadores, disse, não, queremos discutir isso, a Câmara tem um papel a cumprir, né? Felizmente nós tínhamos, mesmo quem estava na situação, quem era do grupo... Quem presidia a Câmara na época? Eu não lembro, mas acho que era Galba Novaes. E o Galba tem uma postura muito equilibrada, né? Tinha as posições políticas dele, mas era muito equilibrado nessas questões, e a gente conseguiu aprovar uma Respeitou a decisão do plenário, a movimentação, vocês se articularam. O Galba era uma pessoa que a gente conseguia conviver, mesmo como adversários políticos, né? Uma excelente relação com ele. Respeitava. E nós conseguimos aprovar a SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito. Lembre que nós estávamos em 85, somente em 88 é que a nova Constituição soberana, ela devolve poderes aos municípios e às câmaras. Até então, não era um jogo de sobrevivência, né? Você tem uma ideia... De resistência. Eu não tinha verba de gabinete, ninguém tinha, né? Você não tinha funcionário da Câmara do gabinete. Anos antes, quem pagava a folha da Câmara era a Prefeitura. E funcionava no prédio da Prefeitura. Sem nenhuma independência. Sem nenhuma independência. Tinha muitos problemas nisso, né? Então, a gente consegue aprovar a SEI realiza várias sessões, então faz-se um relatório, né? Ouve-se a sociedade, ouvimos muito, a Câmara cumpriu um papel importante, ouviu várias entidades. Mas a pauta principal tinha um eixo ambiental. O eixo era a preocupação com qualquer explosão, com qualquer dano à cidade e às pessoas. Certo. E aí, no final, né, não aprovaram o relatório final, a Câmara, a maioria que estava na situação, resolveu não acatar e não deu em nada. E durante a SEI, você conseguiu convocar, naquela época, no caso, uma SEI, tinha peso de convocar os dirigentes da empresa? Eles vieram aqui? Eles foram lá, nós convocamos, eles foram, não houve problema com isso, não. Eles iam, só que as informações eram aquelas informações técnicas de sempre, não há risco, porque havia todo um estudo, tinha havido um seminário anterior na UFAL e foi realizado já debate sobre isso, então dizia, não tem risco, não há riscos, e a gente não tinha como dizer assim, tem risco, sim. Vocês não tinham do lado de vocês uma consultoria que pudesse lhe garantir a informação de contestar o dado técnico? O núcleo mais ativo dessa nascente consciência ambiental e ecológica em Alagoas, nesse período final de 60, 70, ele era residualmente da Universidade Federal de Alagoas e principalmente da própria Secretaria do Planejamento, lá onde estava o Zé Geraldo, Zé Roberto e vários outros que faziam essa base de crítica, né, de posicionamento.
E nessa época surgiu também o Movimento pela Vida, com o Anivaldo Miranda. A Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos já existia desde 78, também tinha atividade nessa área. E os partidos políticos, de certa forma, também, principalmente os de esquerda. Então, havia toda uma preocupação, mas havia uma limitação, né? Era restrito a preocupação com as lagoas e preocupação com a explosão. Era muito restrito a isso. Aí o cara diz lá, não tínhamos como provar. Então, isso aqui não deve ser autorizado porque coloca em risco. Não foi suficiente a informação. Porque era muito técnico o material e a gente, uma Câmara na época, também não tínhamos essas assessorias, nada que pudesse nos ajudar. Então, você tem uma ideia? Eu fui relator do plano diretor de Maceió em 85 também. Eu tive que solicitar funcionário da prefeitura para fazer para poder entender e conseguir fazer. Eu queria que você falasse como eram os depoimentos, porque se era técnico, vocês não tinham base, obviamente os dirigentes percebiam a limitação da casa em relação a alguns temas, alguma particularidade de alguma situação, porque você foi o propositor e chegou a presidir a SEI. Eu era o presidente da comissão. Da comissão, né? E aí, teve alguma particularidade, algum desentendimento, alguém afrontou? Como é que foi? Como é que funcionava isso? Isso teve um momento que marcou, que infelizmente, porque nós não estávamos querendo crucificar ninguém. Era uma questão de responsabilidade cidadã. Nós já estávamos preocupados com a cidade, a Câmara cumprindo o seu papel e preocupada, refletindo as preocupações que a sociedade demonstrava ter, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo aí? Tem riscos? A sociedade quer saber. Nós não havia uma posição de antemão, nós fomos contra. Havia uma posição de saber para poder expulsar a Braskem, não, Saugema. Né? A posição que nós tínhamos mesmo contra era tirar a Saugema dali. Nós fomos contra daquele local. Daquele local, né? O polo, quando fizeram o polo lá em Marechal Deodoro, lá no Tabuleiro, também houve uma preocupação, porque ali o lençol, né, tudo que entra no solo, vai lá para o subsolo, vai para o lençol freático e vai contaminar as lagoas, principalmente a Manguaba. Então, havia todas essas preocupações ambientais, mas muito restrita, e a gente, então, lidava com esses dirigentes com todo respeito e cuidado, porque a liturgia do Poder Legislativo assim exigia. Mas, mesmo assim, houve um episódio em que acho que um dirigente da Saugema, acho que tinha ficado muito perto de dicloretano durante muito tempo lá na planta industrial, e chegou um pouco descontrolado lá e começou a provocar um vereador e nós tivemos que fazer uma intervenção mais dura e estabelecer que... Provocá-lo, mas desafiando a provar algo ou questionando a qualidade das intervenções? Das intervenções, principalmente, né? Havia um questionamento que achava-se primário. Realmente, alguns vereadores não se preparavam, não liam, não se informavam, e houve uma reação desse dirigente, e de forma desrespeitosa com o parlamentar, e nós tivemos que advertir uma, duas, na terceira vez, ele chegou a ser ameaçado de prisão. Você ameaçou de prisão? As seis tinham esse poder ou foi um lapso? Nós estávamos no plenário da Câmara, né, e é um poder legislativo, tinha uma polícia legislativa lá que tinha esse poder. Quer dizer, se não tivesse, passou a ter naquele momento, porque... A lei estava se constituindo naquele momento. Como esse princípio era federal, e na Câmara Federal existe, né, no Senado, na própria Assembleia Legislativa, né, por semelhança também. A sociedade acompanhava as discussões, era a imprensa mais que levava a mídia da época, né, que levava essa discussão para a sociedade? Do que vocês estavam debatendo. A imprensa tinha limitações, né, para levar isso. A imprensa tinha sérias limitações para levar esse debate. Por conta das relações comerciais já com a... Tem uma ideia, no dia da nossa manifestação de rua, 17 de maio, se não me engano, abril, não me lembro, mais de 85, e havia toda uma mobilização, divulgação, né? A tribuna de Alagoas tinha uma postura mais aguerrida. Apoiava a SEI. Apoiava a mobilização, né? A SEI foi um dos componentes. Um dos detalhes. E no dia da manifestação, que seria à tarde, pela manhã, na TV Gazeta, o Evilásio Soriano, que era o secretário do Planejamento, deu uma entrevista longa,
dizendo, não, está tudo em ordem, não tem risco, não tem perigo, não tem nada, tal. E isso desarmou um pouco. Então, se nós já não conseguimos atingir a população, eu acho que até a falta dessa consciência ambiental e ecológica, nós não temos essa educação de dizer assim, ó, o que está acontecendo lá na Santa Amélia, o que está acontecendo lá no Santo Eduardo, eu moro no Farol, me diz respeito, porque o problema que acontecer lá vai refletir na cidade como um todo. Você fala de uma consciência coletiva sobre a importância de preservar a cidade, né? A cidade, porque as pessoas dizem assim, não, é problema deles, eles lá que se virem para resolver. Eu entendo. Tem muito isso, ainda hoje. Não ecoava, né? Isso, não havia uma solidariedade cidadã, esse espírito de dizer, a cidade é minha, porque, por exemplo, o fechamento lá da Rua do Mutange, da Avenida Cícero de Góes Monteiro, jogou o trânsito da Fernanda Lima, está prejudicando todo mundo, todos os bairros. Isso. Então tem a ver, não é assim, o problema é do morador do Mutange. Nunca foi só do Mutange. Nunca foi só deles, toda a cidade devia se preocupar. E havia, sim, muita gente que se preocupava e não manifestava isso, talvez não participasse de mobilização, porque na época era tido como coisa de comunista ser contra a Salgema. Ir para a rua era coisa de quem era da esquerda. Da esquerda, subversivo, terrorístico, tudo esse tipo de coisa, né? Então havia mas é tanto que existia isso que quando o Surojê disse, eu vou submeter isso a plebiscito, por que ele fez isso? Porque ele tinha pesquisa indicando que havia uma reação popular à medida. Se fosse pouca gente, só a gente, ele teria atropelado sem nenhum problema. Não precisava provocar esse debate. Não precisava, ele temer. Se ele estava temendo a reação, o desgaste político com a aprovação, que terminou tendo e fazendo. Você acha que, como vereador, você cumpriu um papel importante, Cianelli, ao propor, obviamente, trazer a Câmara para esse debate? Fica essa sensação de que, como parlamentar, porque eu acredito que a missão da gente apresentar esse programa é exatamente isso, de mostrar para o cidadão que ele está representado e o seu interesse, o seu medo, as suas angústias, isso hoje, quando você vê esse debate voltar à tona, mexe alguma coisa, eu fiz alguma coisa, né? A gente questionou algo em algum momento, qual a sensação que fica? Não, eu era de uma geração mais nova, na época, em que tinha toda uma prática democrática. Então, por exemplo, eu venho do movimento estudantil em que você, ao tomar uma decisão, você consulta o máximo de coletivo possível, né? As instâncias de participação. Então, como eu fui relator do plano diretor, e a primeira medida que eu tive foi, vou consultar a sociedade, Instituto dos Arquitetos do Brasil, CREA, a Associação das Imobiliárias, do setor produtivo, setor empresarial, né, os moradores, Associação de Deficientes Físicos, por exemplo. No plano diretor tem um monte de exigências hoje, que é daquela época, para deficientes físicos. Alargamento de portas nos apartamentos, nas casas, a obrigatoriedade de ter porta de 80. Levando em conta uma cadeira de rodas. Isso foi ouvindo esse setor. Então, como eu vinha dessa prática, que não só na minha militância política, mas já como vereador, então, quando eu fui para a SEI, na questão da Braskem, da Salgema, eu fui com o mesmo espírito de ouvir a sociedade, de trazer a sociedade a participar, né, de mobilizar. Havia toda essa preocupação na época que permanece hoje. Eu vejo aqui, né, as atividades da Câmara, com os vereadores mobilizando entidades, instituições, ouvindo as sessões públicas que acontecem aqui. Naquela época, a gente nem tinha isso, mas provocava os debates, às vezes, até não usando o plenário da Câmara. Quantas vezes eu fui no plenário da Câmara, ali na Praça Deodoro, para realizar reunião com associações de moradores, para discutir os problemas dos transportes. Então, a Câmara, na minha época, com a presença de Freitas Neto, Fernando Costa, Jared Viana, Cátia Borges... Esses eram seus contemporâneos de plenário? De plenário, Pedro Marinho Muniz Falcão, todos esses, Guilherme Falcão, todos esses, e Vigílio Palmeira, Euclides Melo, tantos outros vereadores lá, né? O próprio Galba Novaes, o Braga Neto, Jorge Laminha Lins Marreco. Eu vou esquecer, vou ser injusto com alguém, mas a minha memória já não... Mas você está falando dos que marcaram de alguma os que forma. tinham mais uma atividade, né? O Moab Pessoa teve atividade também muito intensa. De vez em quando o Odival Amélia assumia.
Ele pai era do suplente, Cícero Amélia, pai do Cícero Amélia. do Fontana, né? Isso, do Arnaldo Fontana. Arnaldo Fontana. Arnaldo Fontana era o tesoureiro da Câmara nessa época. Então, havia toda uma riqueza de debate, de discussão. Né? E quem viveu, por exemplo, a imprensa que cobriu a Câmara naquele período, de vez em quando encontra algum colega que diz, olha, naquela época havia dava notícia, a Câmara dava mais notícia. Foram quantos meses de SEI e você já antecipou que o relatório não chegou a lugar algum, né? Uns 3 meses, eu acho, no máximo. Na minha memória, eu tentei uma época recuperar esse material, mas não encontrei mais. Com imagens ou documentos? Não, os documentos, né? Mas não encontrei mais. Hoje você relata e, para quem você que está nos acompanhando, né, acompanhe, aqui o Edilberto Cianelli tem um site, História de Alagoas, foi lá que eu encontrei essa história, uma publicação de 2015 que volta, não é, à tona por conta de todo o problema da Braskem, que hoje Braskem, né, que nasce com a Salgema e se torna hoje Braskem, que você nunca imaginou na sua vida vivenciar algo como você está vendo agora, né, uma diáspora de uma parte da cidade, né? Realmente foi um impacto muito grande, né, afetou, imagine, eu que escrevo sobre história, pesquiso sobre história, né, a riqueza que é aquela estrada de Bebedouro, né? Ela é fundadora de Maceió. Maceió nasceu do porto, principalmente. O que mais fez o povoado crescer não foi o famoso engenho que ficava na Praça de Dom Pedro II, né? O que fez nascer foi aqui, o Porto de Jaraguá, onde está a Câmara Municipal, inclusive, felizmente adquiriu o prédio, né, aqui em Jaraguá. Prédio próprio, vai fomentar a economia, garantir a história, preservar a história. Isso, vai valorizar o bairro. Quis o tempo que você esteja na casa hoje, presidido pelo Galba Novaes Neto. Pois é. Neto do Galba Novaes, da época da SEI que você presidiu, que comprou o prédio e que vai reposicionar aí então, economicamente. Veja quanta coincidência, né? Então, Maceió era o porto. Para você que acredita em coincidência, né? Maceió era o porto. Então, quem vinha do interior, do Vale do Mundaú, do Vale do Paraíba, ou vinha Vila Lagoa, ou tinha um porto, entrava em Maceió por uma estrada, passava ali no Riacho Silva, onde tinha água para beber, e bebia água, por isso Bebedouro, né, a origem do nome. Olha aí. O Riacho Bebedouro era inicialmente conhecido como tal. Então, os viajantes que traziam as mercadorias em lombo de burro, percorria os caminhos perto da água, sempre perto da água, porque na época, dos animais na época não tinha garrafinha, né? Não tinha, né? Squeeze, então você tinha squeeze. Não tinha, então você tinha que beber água, aí, claro, né? Então as populações também procuravam viver próximo das fontes de água. Então você imagina esse pessoal chegando em Maceió, passando ali perto de Satuba, magiando a lagoa, bebendo água em Bebedouro. Quando chegava ali na Praça dos Martírios, ali tinha um largo. Ali é onde havia as trocas de animais, a feira de animais era mais ou menos ali. Aí eles continuavam o que depois viu a ser a Rua do Comércio, chegavam na Praça dos Palmares, ali era a boca de Maceió, ali tinha um brejo, a Lagoa das Águas Negras. Eles atravessavam o Riacho Salgadinho, que percorria paralelamente ao litoral, ia sair lá no Sobral e iam para Jaraguá, vinham aqui para Jaraguá, para botar a mercadoria nos navios ou receber as mercadorias do navio. Fazer o caminho inverso. E fazer o caminho inverso. Sempre quem trazia mercadoria levava também. Então, Maceió nasce em torno dessa estrada de Bebedouro, que gera a Rua do Comércio, e em torno dele vai se formando. Então, você vê a importância, né? A parte de cima, não, ela é muito mais recente, né? A partir da década de 1920, 30... começa-se a ocupar a parte do chamado Alto do Jacutinga, que hoje foi o Farol, e todos os bairros desmembrados nele, como a Pitanguinha, o Pinheiro, a Gruta, né, o Sanatório, aí vai lá para cima. Né, então, o problema presente acabou com a história, né, o passado, destruiu o presente e eliminou completamente o futuro, né? E o futuro, a gente só vai poder voltar a conversar em outra oportunidade, esperando, né, que o Cianelli continue aí com a memória cada vez mais ativa. Diga o seu endereço no site, para que as pessoas possam acessar. Você tem uma câmera só para você, dá a sua interatividade com as redes sociais, porque a gente está chegando ao final. Pois é, nosso site é o www.historiadealagoas.com.br, história sem acento, né? Nós temos também um perfil no Instagram,
temos também a distribuição via WhatsApp, né? E no Facebook nós temos 2 grupos, o História de Alagoas e o Maceió Antigo. Esses 2 grupos somam quase 90 mil participantes, né? Então é um trabalho que tem dado certo, não somente por causa do meu empenho ou minha dedicação, mas porque muita gente despertou para a importância de abordar a história da Alagoas, abordar essa informação histórica, de forma que a gente tenha condições de discutir o presente, conhecendo o passado, né? Bom, esse programa vai passar lá, que ele pode botar no YouTube, puxar o canal para lá. Se você tiver fotos dessa época, imagens relevantes dessa época, pode compartilhar com o Cianelli e quem sabe a gente vir apresentar aqui. Quero agradecer sua presença, agradecer a você que nos dá audiência, compartilhe o link desse programa, porque essa é a proposta do Câmara em Debate, debater o que acontece na Câmara. Hoje, num mergulho na história, voltando no passado, quando a Salgema oferecia riscos bem menores do que a sociedade, do que a cidade vive hoje, mas que de alguma forma serviu também para mostrar o que era relevante de ser discutido na Câmara de Vereadores. Agradeço sua audiência, até a próxima oportunidade com o Câmara em Debate.